Mas eu acho que tem um contexto aí, pelo que você está falando, e o que me chama muita atenção, que é o contexto do interesse dessa comunicação, né? O que move essa comunicação? Então você pegou, por exemplo, um caso que antigamente, de repente, era mais político. Então, sim, eu quero que alguém consuma essa comunicação. Eu não comunico apenas para filosofar, o que seria lindo, né? Uhum. Ter uma comunicação só por filosofia. Mas existem interesses por trás, com sempre, certeza, dessa comunicação. Uhum. E eu acho, né, Rodrigo, que a gente falou isso, dentro de um contexto da industrialização, a comunicação se tornou uma ferramenta do que a gente chama do marketing comercial extremamente poderosa, a ponto de mudar sabores, cores, sim, e até o entendimento. Então, o imperador que era visto de uma certa forma, um produto era visto de uma certa forma, até o gosto muda a partir do momento que você posiciona de uma forma diferente, né? É interessante, lembrando aqui das épocas de faculdade, Hugo, eu lembro um livro do Kotler, não me engano, dos anos 80 ainda, 90, que ele saiu daquela discussão dos 4 P's, né? Produto, preço, prazo e promoção. Ele falou, olha, além desses aqui, você tem um C, que é fundamental, que é a comunicação. Como é que a empresa ela se comunica efetivamente? Ele falou separado da promoção? É. Uhum. Como é que você se comunica efetivamente, né, de uma maneira integral, integrada, com seus públicos? Uhum. Então, essa comunicação ela vai além, né, de simplesmente você trabalhar com um produto a um preço, numa praça, uma promoção. É uma comunicação que tem suas questões por trás. Então, aí você vai para várias discussões. Então, discussão, por exemplo, de branding. O que está por trás de uma marca? Sim. A cor, a fonte, o que ela traz? Ideologia, que aspectos, né? Interessante. E tem um estudioso já falecido, mas foi muito famoso nos Estados Unidos como contracultura, que foi o Gore Vidal. Gore Vidal ele falava que as grandes empresas de comunicação, ele chamava essas empresas de polvos, que é um pouco isso. Falava, olha, você tem um grande jornal, quem está por trás do jornal? Então, quer dizer, não existe um posicionamento absolutamente isento. Não né? Existe. Assim, só ler o New York Times, que é uma linha editorial, ver uma Folha de São Paulo, é uma linha editorial e assim Isso vai. É uma coisa que a gente até discute, né, um pouco na comunicação, né, nesses dos jornais. A matéria que eles escolhem achar relevantes para eles poderem botar nos headlines ou não. Sabe? Isso, claro. E o que a gente está falando aqui não é dizer, olha, os grupos de comunicação são maus, não é nada disso, né? Mas quando o Gore Vidal chama de povo, é aquilo. Um grande grupo de comunicação, ele tem pernas para o seu produto ou serviço, claro, a perna na política, né? Então você tem várias pernas. Quando a gente pega, o que é comunicação? Para mim, a comunicação é sinônimo de segmentação, né? E quando você faz a ponte para o socioambiental, para mim é muito, muito relevante, porque não importa, ou importa pouco, se você fez uma pesquisa social, ambiental muito bem feita, sim, se você avaliou um programa, uma política de uma maneira muito boa, com fundamentos científicos e tal. Isso é metade do trabalho. Sim. A outra metade é a gente pensar o seguinte. Como que eu vou transmitir isso para esses dados e informações servem a quem? A quais partes que são influenciadas por aquela entrega ou que estão interessadas naquela entrega. Então, se você tem um dado que você produziu de avaliação econômica, social, tal, o que vai para por exemplo, um facilitador que está na ponta? Uhum. O que vai para o empresário que está investindo? Que informação? Então, essa comunicação desse produto científico, uma pesquisa é um produto científico, uma avaliação de programas é. Como é que você traduz isso? É um desafio. E eu acho isso interessante porque, assim, pegando um pouco esse gancho aí que você falou do... eu não fiz comunicação, nem o Miguel, a gente fez a administração. Eu até consigo fazer várias correlações aí em relação à administração, principalmente no marketing, né? E eu não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se o público que conhece mais de comunicação vai concordar comigo, mas às vezes parece que comunicação não é só a forma que você comunica verbalmente ou pela sua imagem. O marketing, eu acho até engraçado, que eu até brinco que estou morando nos Estados Unidos, é um grande país da comunicação de marketing comercial para convencer você a consumir aqueles produtos. Então, por exemplo, você vai para não precisa ser nem shopping, mas um supermercado. Você pega as embalagens lá, são totalmente coloridas, com mensagens assim subliminares, tudo para fazer você convencer que aquele produto é bom, para você comprar aquele produto.
Então é interessante que você vai eu, pelo menos, lá nos Estados Unidos, eu tenho muito mais vontade de consumir aqueles produtos quando eu vou para algum supermercado do que aqui no Brasil. Porque não estou falando que aqui no Brasil essa forma de comunicação está errada, mas é interessante que eles conseguem entender isso. E eu acho que dentro desses pilares aí que você falou, eu concordo que tem que ter uma comunicação dentro do mercado social. Eu acho que comunicação para o mercado comercial, o mercado até político e tudo mais, já tem uma base sólida, existe sim uma forma de comunicar, né, dentro dessas áreas. Eu ainda acho que existe sim uma dificuldade maior em como comunicar o mercado social, principalmente nas avaliações, porque eu acho que ainda se avalia muito pouco, né, da forma correta, né? Que nem eu já falei em alguns vídeos, né, aqui daqui da JS Brasil, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, né, nos nossos cortes, muitas dessas pessoas, elas comunicam de forma assim, os beneficiados foram impactados. Não é bem assim, né? Já inclusive, eu não sei se pode ser interessante, depois de algum momento aqui da nossa conversa, né, mostrar um trabalho que eu acho fenomenal, né, que a gente fez uma avaliação de agricultores, de um programa de agricultores, né, familiares lá no sul da Bahia, que eles fizeram um trabalho fenomenal da comunicação, de como eles fizeram, né, como que o programa impactou o legado. Então, e dentro da Conferência Ethos, que eu participei na semana passada, hoje é dia 21, né, 21 de agosto, que a gente está gravando, então quando for lançado é bom falar a data, né? Foi na semana passada... Coloca o ano também, 2025. 2025, exatamente. 21 de agosto de 2025, a Conferência Ethos foi no dia 12 de agosto e 13 de agosto de 2025, né? Eu sinto, sim, que as empresas, os governos e as organizações do terceiro setor, elas querem, sim, entender como que funciona não só a avaliação do investimento social privado, né? Como comunicar principalmente esse investimento social privado.